Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Olá, estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Ele é produzido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje tenho como convidado um colega meu na televisão Santa Maria, que é Jader Hofmeister. Bem-vindo ao programa, Jader. Lígia, quem agradece sou eu. Agradeço, muito obrigado por tu ter me convidado assim, porque para mim foi uma surpresa, porque afinal esse é um programa que fala em arte e eu imagino que eu deva ser um ponto fora da curva, né? Mas tudo bem, vamos lá. O Jader ele é apresentador do programa Palavra Espírita aqui na televisão Santa Maria e com certeza ele é um artista, porque o programa dele faz a arte de comunicar, né? Todos nós fazemos isso aqui, nós planejamos, nós elaboramos nossos programas com muito carinho, com muito amor, e isso não deixa de ser uma arte. E também ele escreve, né? Escritor, né? Tem livros e também para a gente viver a nossa vida tem que ser um artista. É bom a gente ter essa ótica. Mais uma vez eu te agradeço pelas palavras, mas na verdade eu considero escritor outro tipo de pessoa. Eu não me considero escritor absolutamente. Eu posso ser com muita, como é que eu vou dizer, com muita bondade, digamos assim, autor. Porque eu tenho apenas 2 livros escritos. Ah, que legal. Escritor eu acho que é outra coisa, muito mais além. Mas com o decorrer da entrevista, nós vamos entender por que também escrever um livro é uma obra de arte, muitas vezes pela ótica do espiritismo, né, que o Jader é espírita, é também receber essas ordens divinas e a gente ter a oportunidade de passar para as pessoas, tanto através de um programa de televisão, quanto através de um livro. Sem muitas delongas. Pois não. Tu é um professor aposentado, tu tem uma graduação em letras, não me lembro agora. Letras português. Letras em português. E, como já falei, né, tem esse programa de televisão. Fala para nós, para o nosso público, sobre o dom da palavra, né? Essa oportunidade que tu tens e que nós temos de comunicar através de um veículo de comunicação e a importância de realizar essa tarefa pelo bem, né? Como é que tu te sente fazendo isso como pessoa? Lígia, antes disso, só um pequeno esclarecimento. Eu sou graduado em português pela antiga FIC aqui de Santa Maria, Faculdade Imaculada Conceição, mas na verdade eu nunca exerci a profissão. Por quê? Quando me chamaram para exercer a profissão, eu trabalhava numa outra empresa, na Embratel, mais exatamente. E aí eu decidi que, olha, no momento não seria a melhor opção ser professor. Mas então eu posterguei esse ser professor para a próxima encarnação. Certo? Entendi. Não desisti da ideia. Não chegou a ser professor. Exatamente. Mas com relação à pergunta que tu me fizeste sobre o dom da palavra, da palavra, na verdade eu acho que todos nós somos auxiliados por alguém que a gente não enxerga.
aqueles seres que estão atrás, ao nosso lado, que nos querem bem, que nos protegem, que nos orientam, que nos inspiram. E quando eu escrevi esse livro, lá em 2011, A Face Cinza da Fé, eu escrevi assim, ó, te falo franca e honestamente, fluía. Depois que eu terminava aquele capítulo, eu reli o capítulo e pensava comigo, como é que caramba, isso? como é que eu consegui essa concatenação de ideias? E eu ficava, porque eu não me sentia sozinho capaz de fazer isso aí, certo? Então, eu já entrevistei pessoas aqui na própria TV, em que elas dizem, elas enxergam quem está conosco. Claro que eu não consigo enxergar, mas já me disseram, olha, aqui conosco tem assim, assado, nos informa. Nós somos auxiliados dioturnamente, mais exatamente. Então, o livro foi assim, quando eu vi, saiu. Aquele original ali, mandei para uma editora, a editora, sei lá por que cargas d'água, gostou e publicou. São aqueles que estão nos auxiliando. Exatamente, sem Que legal, as coisas acontecem assim, né? E sobre os influenciadores, né? Então ele recebeu influenciadores também para fazer é uma visão, né? Que me ocorreu agora, para fazer o livro. Hoje os influenciadores, eles sempre existiram, né? O Jesus foi um influenciador. Sem dúvida. Nós podemos ser através da televisão, tem hoje os das redes sociais. Comenta para o nosso público a tua visão sobre ser uma pessoa influente em algo, qual o comportamento e a responsabilidade que isso envolve, né, na comunicação, nas redes sociais. Lígia, hoje está muito em moda influenciadores digitais, né? Mas eu te falo francamente, eu não me julgo influenciador, longe disso, não. Claro que eu não me deixo influenciar por qualquer coisa, mas eu chegar a um ponto de me considerar um influenciador, absolutamente não. O que eu faço é que eu leio muito, eu retiro daquilo que eu leio o que eu acho que é razoável e o que não é razoável. O que é razoável eu pego para mim, porque o espiritismo, não sei se podemos entrar assim nessa seara, o espiritismo é uma doutrina absolutamente lógica, absolutamente racional. Não impõe nada, apenas expõe. E a pessoa que lê, ou que ouve, ou que vê um filme, por exemplo, ela retira dali o que serve para ela e deixa o que para ela não serve, digamos assim. Então, uma racionalidade. Eu tenho que acreditar naquilo que a minha razão diz que eu posso aceitar. Eu não preciso, dentro do espiritismo, aceitar porque está escrito. Não. Eu preciso, na verdade, o ideal seria compreender antes de crer. Porque eu crendo sem compreender, que a gente chama de fé, né? A minha fé, sem compreender, ela, nos momentos de dificuldades, de extrema dificuldade, a minha fé começa a decair. Eu chego, e tem pessoas que chegam ao ponto até de desacreditar em Deus. Sim. Então, à medida que eu compreendo, eu tenho mais possibilidade da minha fé ser mais sólida. Entendi. Sim, porque se nós olharmos para a palavra influenciar ou influir, né? Influir é um influir, fluir já está dizendo o que é, né? Vem de dentro esse fluir. Então, se ele não vem de dentro o fluir, se eu não tenho a verdade dentro de mim, é difícil, mas as pessoas estão usando mal essa influência, né? Então, alguns seguem e sempre vai ter, né? Nós temos nos meios de comunicação, nos meios de redes sociais, sempre o mal e o bem. Isso aí está na nossa, né? na nossa história, inclusive. Mas se nós tivermos a consciência e a responsabilidade no momento em que a gente tem esse papel aqui, na televisão, na comunicação ou em qualquer lugar,
sempre essa verdade, essa consciência dentro, porque a gente, mal ou bem, tu pega aquele que está num momento mais baixo e ele precisa daquela palavra, né? Exatamente. Por exemplo, tu leu, tu te interessou pelo Espiritismo aos 20 anos quando tu leu o livro dos Espíritos, exatamente, né? E tu começou a falar agora há pouco já sobre a filosofia espírita, a importância da lógica, da coerência no comportamento humano. É mais ou menos isso que eu estava falando. Então, fala para nós como é que iniciou esse teu contato com o Espiritismo. Lígia, eu na minha adolescência eu estudava num colégio religioso, certo? E eu, naquela época, hoje não tem mais aulas de religião, né? Tinha aula de religião, o catecismo, aquele negócio todo. E eu tinha muitas dúvidas, porque eu pensava assim, caramba, se Deus sabe o passado, o presente e o futuro, principalmente o futuro, por que Ele permite nascer aqui, né, no planeta alguém que Ele sabe de antemão que vai ser uma pessoa má, que vai praticar muitos males? Por que ele permite isso aí? Se Ele sabe, naquela época acreditava-se céu, inferno e purgatório, hoje ainda algumas pessoas acreditam, cada um acredita no que acha certo. Por que Ele permite nascer se Ele sabe que aquela pessoa vai para o inferno? Aí, quando eu tinha 20 anos, eu, digamos assim, por acaso entre aspas, porque diz que o acaso existe quando Deus não quer assinar o nome. Então a gente chama de acaso. Então, por acaso, entre aspas, chegou a minhas mãos o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas. E depois que eu terminei de ler aquele livro, eu me lembro dessa imagem até hoje, como se estivesse acontecendo agora. Isso fazem 52 anos. Ou seja, eu tinha 20, eu estou com 72, fazem 52 anos. Eu fechei o livro e disse assim para mim mesmo, a partir de hoje eu sou espírita, porque todas as minhas dúvidas estão aqui esclarecidas de forma que a minha razão aceita. Não, eu não me tornei espírita porque estava escrito ali. Não, porque eu acredito. Caramba, é isso aí. Como é que eu não tinha pensado nisso antes? Então essa, assim, ou seja, de forma resumida, tinha uma lógica, exatamente, tinha uma coerência com a tua vida, com as tuas dúvidas, e tu encontrou. Aí eu entendi por que aquele bandido sem vergonha, assassino, que vai assassinar desses maldosos que o mundo já gerou, por que eles nasceram. Aí eu entendi e a partir dali comecei a ler, até por hobby, entende? E hoje sou... Bom, nesse livro, inclusive, esse aqui é um livro que o Jader me deu um dia desses que a gente se encontrou aqui na TV. Eu levei para casa uns meses atrás e eu deixei na cabeceira do lado da minha cama. E um belo dia, e eu confesso que quando eu ganhei ele, eu fiquei pensando... A face cinza da fé, mas do que será que se trata, né? E será que eu quero saber sobre a face cinza da fé, né? Quase aquele que ignora as coisas que não quer ver, né? E aí um belo dia eu abri e encontrei umas reflexões muito interessantes que nós vamos falar no próximo bloco, porque o nosso bloco está terminando. Eu só gostaria que tu comentasse, então, essa capa, porque ela me levou a um outro pensamento, né? Eu, como artista, olhei a capa escura, as letras cinzas, depois eu fui entender, né? A face cinza da fé. Quem é que fez como arte? Lígia, quem é que decidiu? A única coisa que é minha nesse livro aí é o texto, os textos. São 15 textos, né? 15 assuntos diferentes. O resto, a capa, a diagramação, etc., o resto todo ficou por conta da editora. Sim. Eu confesso que eu gostei,
quando eu via que a editora me mandou, lá isso em 2014, eu gostei. A face cinza da fé, porque fé, ainda para muitas pessoas, é uma coisa, digamos assim, como é que eu vou dizer? Meio cinza ainda, entende? Né? Não é uma coisa muito clara, né? Pode ser clara em alguns aspectos, mas em outros não. Sim. Então, esse livro aqui, na verdade, não é para quem estuda o Espiritismo. Não é para essa pessoa. Esse livro eu escrevi com o objetivo de fazer com que a pessoa que estiver lendo o livro raciocine sobre o que está lendo, raciocine sobre o que está ali escrito. Pense, porque em religião, normalmente, né, Lígia? Normalmente, religião é uma coisa que tu não pensa a respeito. Tu recebe normalmente de pai para filho. Pronto, né? Tu segue aquela linha, aquela corrente religiosa do teu pai, da tua mãe e toca a vida, porque cheio de outros problemas em volta. Ou seja, abriu, foi como aconteceu comigo também, né? Que eu abri o livro e me chamou a atenção. Começa a te mostrar, mas qual é a tua fé? Que fé é essa que tu está, no fim, crendo, né? Mas só, às vezes, repetindo e não fazendo uma evolução. Nós vamos para o próximo bloco e vamos continuar conversando com o Jader, inclusive, sobre a arte no Espiritismo. Esperamos vocês. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Continuamos conversando com Jader Hofmeister, que tem um programa de televisão aqui na televisão Santa Maria. O nome do teu programa é Palavra Espírita. Tá, eu fiquei em dúvida se eu tinha falado certinho. Tá, Palavra Espírita. Jader, vamos falar sobre esse livro. Que me abriu a curiosidade, né, quando eu abri na página, no capítulo 9 do livro Os 4 Grandes Enigmas, que, por coincidência, que não existem as coincidências, ele hoje mesmo já falou, tem a ver, encontrei as perguntinhas que têm a ver com o propósito desse programa. Pois não. Quando com o meu programa, quando eu criei ele, né? Quem somos? De onde viemos, por que viemos e para onde vamos, né? Qual foi a tua intenção nas abordagens desses questionamentos nesse livro? O que tu estava querendo mostrar nesse capítulo? Quem sou, de onde vim, por que vim. Esse porquê foi o que mais me chamou a atenção. Para onde vou? Isso são 4 perguntas que, em a pessoa, digamos assim, entrando mais profundamente na doutrina espírita, explica exatamente, não exatamente, mas explica de forma mais abrangente essas 4 questões. Quem sou? De onde vim? Da onde que eu vim? A doutrina espírita acredita na reencarnação. Eu venho vindo, não é que eu vim, eu venho vindo, volto, retorno novamente. Isso faz parte de um ciclo de
aprendizagem. Já que, na verdade, muitas pessoas acham que, por exemplo, eu sou um corpo com um espírito. Na verdade, eu sou um espírito com um corpo. Então, a minha essência não é material, a minha essência é espiritual. Sim. Quem eu sou? Eu sou um espírito. De onde vim? Eu vim do mundo espiritual para cá, para aprender nesta escola chamada planeta Terra. Isso tu já deve ter ouvido falar, somos eternos aprendizes. Sim. Certo? Então, por que vim para aprender? E para onde vou? Bom, para onde vou vai ser de acordo com o que eu fiz de bom e de ruim aqui enquanto corpo, certo? Enquanto ser material. Tudo é a lei de atração. Como é que eu adquiro amigos? Por afinidade. Como é que eu adquiro, digamos assim, uma palavra muito forte, inimigos? Por desafinidade. Então, quando eu vou lá para o outro lado, que esse corpo aqui morre, eu não vou nem para o céu, nem para o inferno, nem para o paraíso, nem para o limbo, nem para lugar nenhum. Eu vou para um lugar de acordo com a minha sintonia, a minha afinidade. Certo? A vida continua. Por isso que a grande decepção do suicida, que quer terminar com o problema dele, é tirar a sua própria vida material e chegar lá do outro lado e ficar decepcionado porque a vida continua. E aí ele adquiriu problemas que, se ele não tivesse praticado esse ato, que muitas vezes é perfeitamente compreensível até, pela nossa forma de pensar, ele chega lá no outro lado e se depara com a vida. A vida dele, ele se enxerga, ele se vê. Ah, entendi. Certo? Só que não mais com aquele corpo material. Sim. Ele passa a viver, esse corpo material grosseiro que nós temos, ele passa a viver o corpo dele ser um outro corpo, mais espiritual. Um corpo espiritual. Entende? Que Kardec chamou de quintessenciado. Entende? É um corpo muito sutil. De tão sutil que aqui conosco, com certeza, tem gente nos assistindo. Certo? As pessoas que gostam de ti, que te protegem, que te orientam, que te inspiram. E essas pessoas nós não enxergamos porque elas fazem parte de uma outra dimensão, em que seus corpos, diferentemente do nosso, não é tão grosseiro quanto a matéria deste planeta. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Sim, eu entendi e acho que existem várias questões aqui, né? Dessa questão do porquê, que na verdade esse porquê viemos não está no propósito do meu programa, mas se eu me lembro, não, são só as 3 quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Mas, ultimamente, eu sempre estou estudando, eu adoro estudar. E ultimamente eu tenho visto e aprendido que a nossa ciência, ela ficou muito no como nas demonstrações, como são as coisas, e ela não coloca o porquê das coisas, né? Então esse porquê, que foi o que me chamou a atenção, é muito importante. Me traz uma responsabilidade. Por que eu estou aqui? Sim. Para que eu vim? Mas por quê? E a criança, quando é criança, ela pergunta muito por quê, né? E eu mesmo hoje, não sendo criança, eu estou sempre perguntando por quê. Então, com a tua fala, me veio muitas coisas. A necessidade da responsabilidade, né? Para onde vamos é uma responsabilidade do aqui e agora. Minha, né? Para eu, então, quando estiver no outro plano espiritual, não sei se existe arrependimento, não sei o que existe lá, mas é muito interessante porque a mim me reportou responsabilidade e humildade para continuar sempre aprendendo e fazer o melhor aqui
para ir satisfeito. Sem dúvida nenhuma. Por isso que nós temos que cuidar muito do que nós fizemos aqui hoje. Sim. Entende? Porque eu sou herança de um passado. Sim. Certo? Eu sou hoje herança de um passado. E hoje eu estou construindo o meu futuro. Sim. Certo? Então, as pessoas não se dão conta muito de que nós precisamos tentar, pelo menos, fazer muito mais bem do que mal. Sim. Conseguimos não fazer mal 24 horas do dia? Bom. Claro que não conseguimos. Nós somos ainda muito pequenos. Lígia, nós estamos, em termos espirituais, no ensino fundamental. Sim, nós todos somos passíveis de erro, né? Mas, e para errar absoluta. É muito fácil. É muito fácil. Rápido. Nós somos ainda, como eu te disse, somos alunos no ensino fundamental em relação à nossa espiritualidade. Tá? Que legal. E, bom, agora me fugiu o que tu estava falando, mas, assim, é sempre essa questão da humildade, da responsabilidade, né? De tudo que a gente faz. Me lembrei, essa questão do passado, ou seja, nós temos uma herança, nós trazemos o passado, mas isso não significa, é importante para nós compreendermos de onde viemos, mas não significa que a gente tenha que ficar dentro da caixa e repetir tudo porque foi assim. Porque o próprio Espiritismo, tu coloca aqui nesse livro, que Allan Kardec traz, então, o Espiritismo como agora esqueci como é que está escrito aqui, como uma terceira revelação. Terceira revelação que se coloca como consoladora, né? Então a primeira revelação seria Moisés, quando ele traz que existe um só Deus, né? Que era um momento que a humanidade estava muito politeísta, né? E então a segunda revelação vem Jesus Cristo, que nos revela o amor. Essa parte é muito bonita. Inclusive eu soube na nossa bandeira do Brasil que o princípio dela foi na faixa Ordem e Progresso, amor, ordem e progresso, inspirada no positivismo. E foi tirado o amor, né? Então, olha que importância. E aí vem, então, essa terceira, que é o Espiritismo como consolador. O Espiritismo, na verdade, é o seguinte, ela não é uma doutrina salvadora. Não, absolutamente não. Não é uma doutrina salvadora. Muito interessante. É uma doutrina educadora. Sim, achei bárbaro isso. Certo? E depois que a gente consegue educar os nossos espíritos, ela passa também a ser uma doutrina consoladora. Porque aí tu... Te consola, agora eu entendi. Te consola porque... Tu não precisa achar que Compreende, aquilo é né? o fim do mundo. Não, gente, não é o fim do mundo. É triste, muitos acontecimentos da nossa vida são tristes, dolorosos, certo? Mas nós não estamos abandonados à nossa sorte. Sim. Certo? Então, isso consola as pessoas. Então, foi isso também que... Fiquei pensando nisso. Consolar e ser consolado. Exatamente. Bom, vamos para a próxima pergunta, porque eu não quero encerrar o programa sem deixar de falar sobre o Espiritismo na arte. Nós temos mais 2 minutos. Tem uma outra reflexão no teu livro que fala sobre, na página 53, uma reflexão daquele capítulo, né? Sobre as infinitas chances. Achei bacana. E mostra 2 passagens que eu acho legal, uma sobre o sábio e o ignorante. Eu gosto dessa parte do sábio porque a sabedoria é importante. E outra sobre o preconceito, né? O sábio e o ignorante é de Franklin Moreira, que faz uma citação, e o preconceito é de Albert Einstein, que faz outra citação. Qual é a diferença entre o sábio e o ignorante? Ignorante não no sentido pejorativo, né? No falso. Sim. É o seguinte, por que o ignorante não consegue entender o sábio e o sábio entende o ignorante? Simples. Porque
O sábio entende o ignorante porque ele, o sábio, já foi ignorante. Entende? E o ignorante não consegue entender o sábio porque ele ainda não é sábio para ter a humildade de entender os que sabem mais do que ele. Tá? E com relação ao preconceito. O preconceito. Isso aí foi. Isso aí dá várias conversas. E hoje a gente vive muito isso. Albert Einstein, lá na primeira metade do século XX, disse o seguinte: que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Então, quer dizer, a ciência hoje racha, digamos assim. Não sei se o termo é esse. O termo é esse, racha, mas quebra um átomo. Ao passo que nós quebrarmos em nós mesmos um preconceito é uma coisa muito mais difícil do que quebrar um átomo. Então, Einstein disse nesse aspecto assim, que o preconceito em nós é muito mais difícil da gente, deixar a vida levar. Mas nós somos ainda, como eu te disse, estamos no ensino fundamental. Somos preconceituosos, um aqui, outro ali, outro lá, mas todos temos algum tipo de preconceito. Sim, temos. Alguns sabem se conter, outros não. Quando, por exemplo, eu olhei esse livro, né, eu mesmo olhei para mim mesma e disse que eu estava tendo um preconceito, né, porque são dogmas que a gente aprende sobre o preto, exatamente. sobre o cinza, né? Bom, eu já tenho que encerrar o programa, mas eu quero fazer umas citações aqui sobre o espiritismo na arte, que eu instiguei um pouco o Jader, né, para a gente fazer uma mensagem final para o programa. Então eu dei uma pesquisada sobre o espiritismo na arte e encontrei o seguinte, algumas citações. Um livro de Emmanuel. Desculpa, só para... o livro O Consolador, de Emmanuel, ele escreve sobre a contemplação espiritual como sendo uma manifestação divina que todos nós temos no nosso íntimo. Que contemplar é ato que exige voltar-se para dentro de si mesmo, de maneira profunda, intensa, a ponto de ser absorvido pelo que contempla. O que me veio como imagem? O pôr do sol. Então é um momento também estético, né, na nossa vida. A contemplação espiritual pode ser comparada ao ato de uma meditação interior. Bom, vou para o outro livro. Então, o espírito de André Luiz, no livro Nos Domínios da Divindade, escreve: a arte é a mediunidade do belo, em cujas realizações encontramos as sublimes visões do futuro que nos é reservado. E um outro livro de Leon Denis, Espiritismo na Arte, onde ele coloca que há uma necessidade do espírito eterno de ampliar sua percepção de beleza em seu processo de evolução espiritual e que a realização da beleza é a procura de Deus. Então, encontrei muitas coisas e eu gostaria que o Jader deixasse uma mensagem final sobre se a arte espírita ela pode ser o equilíbrio perfeito entre a estética e a ética, por exemplo. Como é que tu sente? Eu diria o seguinte, que a arte espírita eu substituiria por a arte espiritualista. Ou seja, nós admiramos hoje o pôr do sol, certo? Porque é colorido, é lindo, mas na espiritualidade mais evoluída que a nossa, existem imagens que nós sequer imaginamos. Porque tudo é uma questão de degraus de evolução. Né? Por exemplo, tem pessoas que admiram, se sentem bem no silêncio. Outras se sentem bem no meio do burburinho, do barulho. Então, a mesma coisa acontece com a arte. Tudo depende, Lígia, de uma questão de evolução espiritual. Tem pessoas que gostam de funk, né? Da arte do funk. Outras gostam da arte do sertanejo, por exemplo. Outras gostam de orquestras. Então,
Não quero dizer que quem gosta de funk está lá embaixo espiritualmente. Não é isso. Mas a visão sobre arte, ela varia de pessoa para pessoa. Entende? Sim. E sempre há essa busca pela beleza. Com certeza no absoluta. Espírito. É uma questão natural do espírito. Sem dúvida nenhuma. Né? Então aí que eu encontrei o espiritismo na arte e a arte espiritual. Pode ser um momento também belo da nossa vida. Sem dúvida nenhuma. Jader, muito obrigado por ter vindo ao programa, ter aceitado o convite. Foi um prazer te receber. Lígia, na verdade quem agradece sou eu. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com um esclarecimento, por pequeno que seja, para que as pessoas se interessem, não exatamente pelo espiritismo, mas se interessem por outras coisas que ela nunca pensou, que talvez tenha sido até o teu próprio caso. É verdade. Se interessem pela própria vida cada vez mais. Exatamente. Muito obrigado a ti, ao teu público. Obrigada. Com certeza trouxe muitas coisas boas, reflexivas para nós. Foi um prazer ter estado com vocês. Agradeço aos apoiadores culturais deste programa, que é exibido na televisão Santa Maria, canal 19, todos os sábados às 20 horas. Você pode enviar um e-mail para programaligiamarques@gmail.com. Não esqueça de dar uma passadinha na minha loja virtual, ligiamarques.com.br. Adorei ter estado com vocês e a gente se vê nos próximos programas. E eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques.